Ei, cá entre nós, sou eu e você aqui. Quando foi a última vez que você dormiu bem e você acordou descansado de verdade? Não tô falando aquele descansado no sentido de não estar completamente destruído. Eu tô falando descansado no sentido de acordar leve, presente, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Se você precisou pensar demais, esse vídeo é pra você. A gente vive numa cultura que romantizou o cansaço. A gente transformou exaustão em sinônimo de comprometimento. Parece que se a pessoa está morrendo de trabalhar, é porque ela é 10 de 10 no compromisso, no comprometimento. A nossa cultura aprendeu a usar a frase "estou muito ocupado" como se fosse um troféu. E o que acontece com uma pessoa exausta tomando decisões? Ela é mais impulsiva, ela é mais reativa, ela é mais irritável, ela é menos criativa, ela é menos estratégica, ela é menos presente para as pessoas que dependem dela. E agora você pensa na qualidade dessas decisões dentro do trabalho e também fora do trabalho. O seu nível de irritação, de exaustão com as pessoas que você ama, pensa nisso. O que sobra para essas pessoas quando você vive dessa forma? Você cansado não é a sua melhor versão e isso tem consequência nos seus resultados, nas suas relações, na sua saúde. Então hoje eu quero te mostrar o que a ciência diz sobre o que acontece com o seu corpo, com o seu cérebro, quando você não descansa de verdade, ao invés desse papinho aí de coach aloprado, né? Desde o coach mirim até o coach sênior, de que trabalha enquanto eles dormem, porque isso aí pode até fazer você produzir resultados, mas não necessariamente vai deixar você usufruir deles. E claro, antes de qualquer coisa, você já clique no curtir aí nesse episódio, seja no YouTube, seja nos agregadores de podcast, e compartilha esse episódio com a sua rede de contatos, porque algo me diz que boa parte das pessoas que andam com você também estão meio pancada da cabeça por exaustão. Tem uma frase que eu uso muito nas minhas mentorias de liderança, que é a seguinte: pressão é algo que expande, enquanto tensão retrai. A pressão, quando ela é gerenciada, ela vai te fortalecer. Ela cria repertório, ela te dá músculo, tanto literal quanto metaforicamente. Mas a tensão crônica, essa que não tem pausa, que não tem recuperação, ela vai te causar quebra. E a ciência explica isso com bastante precisão. Existe um conceito chamado antifragilidade do filósofo Nassim Taleb. E a ideia é que sistemas complexos como o corpo humano, eles não se enfraquecem com o estresse, na verdade eles se fortalecem, mas só se você der tempo dele se recuperar. Na musculação é igual, gente, é muito óbvio, você rompe uma fibra muscular, você descansa, ela reconstrói e fica mais forte. Se você não descansa e só continua aplicando estresse, você não fica mais forte, você lesiona. O que não é óbvio é que essa mesma lógica vale para o sistema psicológico e emocional nosso. É a mesma lógica. Tem que ter estresse, descanso e aí vem o crescimento. Se for estresse, 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 estresse sem descanso, meu amigo, é ruína. Quando o corpo e o cérebro eles ficam em estado em alerta de maneira permanente, esse desgaste ele vai se acumulando em todos os nossos sistemas: imunológico, cardiovascular, neurológico, e aí você começa a quebrar. Tem um Zé Mané que vão ficar falando que você é fraco, mas isso, gente, é biologia pura. E aqui é que começa o problema. Porque beleza, você vai falar pra mim o seguinte: Bárbara, mas eu descanso e continuo meio pancada na cabeça. A minha pergunta aqui é outra. Será que você descansa mesmo? Será que você sabe o que é descansar? A maioria das pessoas que tá exausta acha que tá descansando. Elas estão rolando feed, assistindo uma série, deitadas no sofá, só que no outro dia elas acordam ainda mais cansadas. Esse descanso não resolve, sabe por quê? Porque descanso não é o mesmo que distração. Vamos repetir comigo? Descanso não é o mesmo que distração. Ah, eu vou viajar para descansar. Pode ser que você viaje só para se distrair. Eu encontrei uma pesquisa de duas mulheres, Sabine Sonnentag e Charlotte Fritz. E elas identificaram que existem 4 experiências que realmente produzem recuperação: desligamento psicológico, relaxamento, maestria e controle. E rolar o celular, assistir alguma coisa enquanto você está respondendo mensagem, ficar deitado pensando no que você vai fazer amanhã e depois, não é nenhuma dessas 4 categorias. Quando você está scrollando redes sociais, a gente já falou disso aqui no canal, inclusive, o seu cérebro ele está em atividade cognitiva constante, então ele está reagindo a estímulos, ele está processando uma porrada de coisa. Ele não está descansando, ele está sendo varrido por vários picos de dopamina. Mas a gente se engana pensando que porque é uma atividade
passiva fisicamente, a gente está descansando. Esquecendo que, mesmo que o nosso corpo esteja paradinho, o seu cérebro está numa baita maratona. Dito isso, a exaustão física, ela se recupera bem com o repouso. Já a exaustão cognitiva e emocional, não. A exaustão mental, ela pode persistir com você por semanas, vai afetar a qualidade do seu sono, vai aparecer nos seus sonhos. E é interessante a gente observar que as pessoas que mais precisam descansar são exatamente as que mais têm dificuldade de se desligar. Porque quando a demanda é muito alta, o cérebro ele tende a ficar nesse estado alerta, mesmo que a pessoa esteja fora do trabalho. Você já ficou deitado na cama com tudo resolvido, só que a sua cabeça não parou? Tá buscando? É exatamente isso aí. E tem mais coisa, né? Quando o cortisol, que é o seu hormônio do estresse, ele fica cronicamente elevado, o seu sistema imunológico ele fica comprometido. É por isso que quando a gente fica muito estressado por muito tempo, vem resfriado, vem gripe, vem infecção. É o seu corpo literalmente retirando a imunidade dos seus tecidos para poder manter essa resposta de sobrevivência ativa. Então, o estresse crônico, ele não é só desconfortável, ele literalmente vai envelhecer o seu corpo, vai envelhecer o seu cérebro muito mais rápido. Então, eu te pergunto, até quando você vai ficar nessa? Cansou? Hoje é o dia da gente mudar? Então nós vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Com base na pesquisa das 4 formas de recuperação das 2 moças que a gente mencionou. Primeiro é a transição. Não basta você parar de trabalhar, você precisa parar de pensar no trabalho. E isso é a parte mais difícil, especialmente para quem tem muita responsabilidade. Eu confesso que esse é um dos pontos onde eu mais me identifico. Tem épocas que eu fico resolvendo coisa no trabalho assim, ó, o tempo todo dentro da minha cabeça, né? E nem é só problema, muitas vezes é pensando em melhoria, em novas ideias, e é exaustivo. E quando eu tô nesse looping, é muito claro pra mim que o resto da minha vida piora. Tanto é que tem estudos mostrando que pessoas que conseguem de fato se desligar psicologicamente do trabalho têm muito mais satisfação de vida, têm menos risco de burnout e têm o mesmo nível de engajamento profissional. Então, não quer dizer que você vai ser uma pessoa pior no trabalho só porque você aprendeu a se desligar fora dele. Você vai ser melhor. Então, como que a gente cria isso na prática? É importante você ter marcadores de transição. Então, um ritual que vai dizer pro teu cérebro que, ó, deu por hoje. Pode ser, ó, caminhada no quarteirão depois do seu trabalho. Aí você vai ter que ser criativo, tá? Ah, vou tomar um banho mais longo, eu vou revisar minha lista de prioridades, vou sair dando check ali nas coisas que eu fiz e pronto, entrego o meu dia, tá concluído. Cada um vai ter o seu de acordo com a sua rotina, com o seu ritmo, com o seu contexto. E aí você repete esse ritual como uma rotina mesmo, tá? Pra ele virar um marcador e o seu cérebro começar a aprender com repetição que quando você faz isso, chegou a hora de investir num outro bloco, que é o bloco do descanso. O segundo é o relaxamento, atividade de baixa estimulação para o sistema que você usou o dia inteiro. Então, se você usou o seu cognitivo o dia inteiro, relaxamento não é assistir um documentário super complexo, tá? É alguma coisa que não vai exigir esse processamento. Então, uma caminhada, música, sentar em silêncio, cozinhar alguma coisinha simples, tá? O critério não é pouco esforço, mas é uma atividade que seja de baixa sobrecarga para o seu cérebro. É só você pensar no contrário, tá? Você foi lá, fez esforço físico o dia inteiro, então o descanso não é você ir lá e correr 10 km, tá? A lógica é a mesma aqui quando o seu esforço foi cognitivo. Então a gente precisa desacelerar, fazer menos esse esforço cognitivo para de fato descansar. Terceiro ponto é a maestria, e esse aqui é muito legal, que maestria são atividades de alto esforço e que mesmo assim vão produzir recuperação. Pelo simples fato de que quando você está aprendendo alguma coisa nova, você tem a sensação de progresso. E essa sensação de progresso vai acionar um desligamento psicológico naturalmente. Mas ponto importante, é que não vale você fazer alguma coisa de alto esforço dentro do seu trabalho, que é justamente a parte que está te deixando exausto. Então aqui a gente vai divergir a rota. Dança, um idioma novo, culinária, pádel, correr, fazer um instrumento musical, fazer pintura. Você não precisa ser bom, você não precisa ser super comprometido, mas você precisa ter um progresso percebido ali. Quando você tá exausto, a última coisa que parece fazer sentido é começar alguma coisa nova, eu sei, mas é exatamente o que vai te dar mais energia
de volta. E isso se conecta muito com o vídeo de hobbies que também tem aqui no canal. Se você gostou dessa parte de maestria, eu recomendo fortemente que você procure esse vídeo, e lá eu deixei também uma lista de hobbies por categoria, que você pode se divertir lá. O quarto ponto é controle, e aqui é controle mesmo, mas em relação à sua folga. O ato de ter controle sobre quanto tempo você vai descansar já produz um efeito de recuperação de fato. Então, digamos que você decidiu que você vai fazer 20 minutos de aula de pintura e você tem controle sobre isso e faz. Isso te ajuda na recuperação. Você percebe que não precisa ser descansar por 6 horas, mas saber que vai descansar, como vai, quando vai, se programar para estar fazendo isso de verdade já coopera. Poxa, Mal, eu entendi tudo isso, mas mesmo assim eu não vou. Mesmo assim eu não faço as coisas que eu digo que eu quero fazer para descansar. Sim, e isso é porque você é um ser humano com um cérebro. Tem uma razão neurológica para você saber, por exemplo, que treinar faz bem e mesmo assim você não ir treinar. Você não ir depois de um dia cheio de trabalho, você fala, cara, eu sei que faz bem, mas eu tô cansado mentalmente e eu não vou. Conforme o seu dia avança, as decisões vão se acumulando e o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do seu cérebro, que é responsável por planejamento, autorregulação, tomada de decisão, visão de longo prazo, ele fica fadigado, fica cansado. E esse cérebro aqui cansado, ele vai tender sempre a escolher um caminho que seja de menos esforço, de menos planejamento. Você tem que lembrar que, biologicamente, o seu cérebro é preguiçoso. Então a solução é não depender de tomar decisões no momento que você está cansado. Você precisa tomar essas decisões antes e fazer pequenos labirintos ali para elas serem executadas de fato. Definir como você vai fazer, quando, onde, reservar no calendário, preparar o ambiente, a roupa, o lugar, deixar combinado com alguém e não deixar para decidir às 7 da noite quando você tá super cansado e, obviamente, querendo somente se jogar no seu sofá. E eu quero trazer mais um ponto aqui de recuperação que é bem estilo vamos abraçar uma árvore. Em 2019, uma pesquisa publicada na revista Scientific Reports, que é uma das mais respeitadas do mundo, acompanhou quase 20 mil pessoas e chegou a uma conclusão que deveria estar em manual de gestão de pessoas. Que quem passava pelo menos 120 minutos por semana em contato com a natureza tinha índices significativamente melhores de saúde e bem-estar do que quem não tinha contato nenhum. E aí tem uma meta-análise de 2025 que revisou 80 estudos diferentes e mostrou que os maiores ganhos de restauração cognitiva eles aparecem a partir de 30 minutos de exposição por sessão na natureza. E é um mecanismo muito interessante, ele inclusive tem nome, se chama atenção fascinada. É um estado em que o ambiente ele captura a sua atenção de uma forma involuntária e suave, sem exigir esforço do seu cérebro. Uma folhinha lá no vento, o som da água, a luz, as árvores. O seu sistema atencional ele simplesmente respira. Não é coisa de hippie, não é conversinha barata, muito pelo contrário, é neurociência e, como eu costumo dizer, muitas vezes as soluções para problemas complexos estão em ações simples demais para a gente levar a sério, que é o que acontece com a natureza. É uma coisa simples, natural, disponível o tempo todo. Eu sei que em algumas localidades mais difícil ou menos, mas ela tá ali. Em algum lugar ela tá ali disponível para nós. Então, se você não sabe por onde começar com tudo isso que eu te falei, você vai começar por aqui, ó. Sai um pouco de casa, senta num lugar aleatório, sei lá, num banco, num meio-fio, num gramado que você encontrar. É claro que quanto mais natureza por perto, melhor. Aí você fica lá, existindo nesse espaço natural ali por 30 minutos, sem celular, sem podcast, sem ficar de olho no relógio, qualquer coisa, bota um despertador, se for o caso, pra você não ter que ficar olhando o horário o tempo todo. Abrace uma árvore se você quiser. Eu prometo que eu não vou contar pra ninguém. Pacificado descanso através da natureza. Agora eu vou te contar uma pequena história. Um jovem, ele queria ser o melhor lenhador da vila. Ele treinou, praticou, afiou o machado, ele fez tudo certo. Aí um dia ele desafiou o lenhador mais experiente para uma competição. Desde o nascer ao pôr do sol, quem cortasse mais madeira ganhava essa competição. O jovem ele foi com tudo, ele não parou nem por um segundo. Cada hora que ele olhava para o lado, o velho tava descansando. E aí ele já pensou? Ganhei.
Chegou o pôr do sol, pesaram a madeira e o velho tinha cortado mais. Como? Eu não parei por um segundo e eu te via descansando. Foi o que o nosso pequeno jovem perguntou. E o velho respondeu: enquanto eu descansava, eu tava afiando meu machado. Não diga mais nada! Eu acho essa história o máximo. É sério, eu gosto muito dessa história. Pra mim, ela diz muita coisa. Você vê que o descanso, ele não é a ausência de produção. Ele é combustível pra sua produção. Eu tive um cliente, o seu Francisco, uma vez eu liguei pra ele tava saindo de férias, e ele me disse o seguinte: Bárbara, assim como eu levo meu carro uma vez por ano pra revisão, né, pra manutenção, pra que ele não dê problema, eu também preciso parar para que eu possa voltar melhor. O seu Francisco, ele tinha a essência da coisa já. Você não para quando dá ruim. Você para não dar ruim. Você, como líder, como pai, como mãe, como irmão, como amigo, como empresário, você tem pessoas que dependem da sua melhor versão. Não da versão sobrevivente, reativa, que tá o tempo todo ali no automático, exausta, cansada, reclamando. Eles precisam de uma versão presente, criativa, emocionalmente ali, equilibrada, que entra numa sala e traz calma ao invés de trazer caos toda vez. E vamos com calma, né? Também não quer dizer que você não pode ter dias ruins, em que você vai precisar desabar no colo de alguém. Mas quer dizer que você vai estar bem pra você e bem pros outros. E isso vai, inclusive, te ajudar a passar os dias ruins de uma maneira muito melhor, sem você se afundar num buraco. E essa melhor versão, ela não vai aparecer com força de vontade de repente. É uma versão que você constrói. E ela vai aparecer quando você escolhe de uma maneira consciente a agir proativamente a favor do seu descanso, como se a vida dependesse disso. Simplesmente porque a sua vida depende disso. O meu encorajamento aqui é que você tome algumas decisões e execute. Tenha o seu ritual de transição para você encerrar o trabalho e entrar no bloco do descanso. Encontre um hobby para você poder exercer maestria e pare de uma vez por todas de achar que viver ocupado e cheio de coisa é bonito. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para a primeira pessoa que te vem na cabeça. Não pensa muito não, vem na primeira pessoa. Às vezes a mensagem certa no momento certo muda o rumo de alguém.